Olá, meus queridos amigos, minha querida amiga. É uma satisfação estarmos juntos para que, em particular, eu convidar você a estudarmos juntos uma série de estudo ouvindo a voz de Deus, onde eu tenho certeza que vamos crescer muito espiritualmente, onde iremos fazer com que Jesus possa voltar o quanto antes. Quanto mais pessoas ouvindo o Evangelho, mais depressa Jesus voltará. É como está escrito em Mateus 24:14, e será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para ter testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, para a honra e glória de Deus, eu convido você a participar dessa série bíblica, onde iremos ter 27 estudos maravilhosos, ouvindo a voz de Deus. E hoje iremos dar início com a Bíblia falando dela própria. Hoje iremos aprender sobre a Bíblia Sagrada e a Bíblia falará dela mesma. Amém? Então vamos dar início aqui à leitura e eu convido a você, convide seus amigos, seus familiares, compartilhe esse vídeo, certo? Compartilhe. Se você não é inscrito no canal Flávio Azevedo 7, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que você vai crescer espiritualmente e muitas pessoas vão crescer junto com você. O céu nos pertence. Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário para nos dar essa oportunidade de viver a eternidade ao seu lado. E você é candidato juntamente com todos os outros que você irá compartilhar esse vídeo. E aqui lemos: a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca. No grego, biblion, que significa coleção de livros, onde ao todo, Novo e Velho Testamento, ela tem 66 livros escritos por cerca de 40 autores das demais variedades e culturas, origens e ocupações. Durante um período de 1.600 anos, foi o tempo em que ela foi concluída. O primeiro autor, escritor, Moisés, escreveu o Pentateuco, e os teólogos também acreditam que o livro de Jó foi escrito por ele, certo? E aqui, continuando, diz: milhares de pessoas já tiveram a vida deram a vida literalmente em defesa das verdades nelas contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos tornaram-se confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. Amém? O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? E que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo. Mas antes de começarmos as perguntas bíblicas, eu quero aqui fazer um destaque. A Bíblia, ela contém 66 livros, como eu aqui apresentei a vocês, certo? Mas existe aqui um diferencial. Tem essa Bíblia aqui, romana, católica. Essa Bíblia aqui, ela, no Antigo Testamento, ela contém 45 livros, onde no livro normal, esse outro aqui, existe 39, certo? É 39 no Antigo e 27 no Novo, totalizando 66 livros. E nesta aqui tem 45 no Antigo e 27 no Novo, totalizando 72 livros, certo? Mas qual dos dois, Flávio, está correto? Aqui tem 66. Esses são os 66 livros inspirados. Já li por diversas vezes essa Bíblia. E nenhum livro se contradiz. Mas ao ler esta aqui denominada católica, onde existem os 6 livros a mais, certo? A mais, e vou aqui explicar direitinho. Quais são esses livros? O primeiro aqui, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, e tem primeiro e segundo Macabeus. Eu não sei como se encontra na Bíblia que você tem, mas esses são os nomes que tem nesta Bíblia aqui que eu tenho em mãos, certo? Esses 6 livros são livros apócrifos, chamados pela teologia de apócrifos.
mas considerados também históricos, apócrifos, porque são históricos. E são livros ali que foram escritos dentro da época anterior, livros que ele tem o seu valor histórico, mas não canônicos, certo? Canônico porque foram inspirados. Os 66 foram inspirados, mas esses a mais não, porque eles se contradizem com o que Deus tem falado. Vamos supor, a Bíblia mostra que o homem morrendo vai para o pó da terra. Aqui nesse livro apócrifo apresenta que o homem vai para o purgatório e tem um tempo de refrescagem para uma segunda oportunidade. E a Bíblia não dá aval a essas coisas. Então existem muitos outros pontos que aqui eu não vou destacar, posso destacar em outro momento, em outro estudo. Mas esses livros aqui são históricos e não têm valor inspirados, certo? Ele pode nos ajudar muito em termos de historicidade, certo? Você lê e vê alguma coisa que aconteceu lá na época, tudo bem? Mas não são inspirados. Então, a Bíblia ela contém 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, totalizando 66 livros, onde contém 1.189 capítulos, 32.102 versos bíblicos, 773.693 palavras, 3.480.576 letrinhas, certo? Então, essa é a Bíblia Sagrada, onde vamos agora meditar um pouco, viajar um pouco no oceano das Escrituras. Amém? E a primeira pergunta aqui que surge é: como Jesus considerava a Bíblia? E no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, vamos sempre estar utilizando a Bíblia. Pegue sua Bíblia e vamos juntos estudá-la, certo? Vamos conferir se o que está em minha Bíblia bate com a sua Bíblia, viu? E aqui João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, primeira pergunta: como Jesus considerava a Bíblia? E aqui a resposta é: Jesus considerava a Bíblia a verdade. João 17 aqui é a oração sacerdotal de Cristo. E nesta oração aqui, no verso 17, ele apresenta: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, para a honra e glória de Deus. Amém? E a gente vê em Atos, capítulo 8, vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, um livro à frente do de João, Atos capítulo 8, do versículo 26 a 31, esta já é a segunda pergunta, certo? E aqui diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? E a resposta do eunuco está no verso 31. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E ouvindo, convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, qual foi a pergunta de Filipe? Eunuco, está entendendo? Está lendo? Ele diz: como poderia eu entender se alguém não me explicar? Então, a segunda pergunta fala: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? E aqui a gente viu a situação do eunuco. Eles estudavam, mas não entendiam. E para entender, alguém precisa fazer o quê? Explicar. Amém? Então, é simples. A situação de muitos estudantes da Bíblia hoje é dessa forma. Estudam e não entendem. E para entender, alguém precisa o quê? Explicar. Então, se você não está entendendo a palavra de Deus, procure uma pessoa que possa lhe orientar no caminho da verdade. Amém? E aqui vejam bem, a terceira pergunta está no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 10.
Isaías 28, verso 10. Vamos lá, Isaías, capítulo 28, versículo 10. Isaías 28, 10. E a pergunta é: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28, 10 diz: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Esta é a maneira correta de estudarmos a Bíblia. Nós não vamos abrir a Bíblia e encontrar páginas completas que falem da volta de Jesus, páginas que falem completa do pecado, da queda do homem. Nós não vamos encontrar livros aqui só apresentando mandamentos, só apresentando leis. A Bíblia é um conjunto, é um quebra-cabeça onde eu tenho que estudar toda a Bíblia e agora juntar todos os textos que falem da volta de Jesus, todos os textos que falem sobre mandamentos, sobre leis. Está certo? Então, aqui apresentando a terceira pergunta, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Aqui o livro de Isaías começou a falar, é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto, certo? Então, eu tenho que comparar todos os textos que tratam sobre o mesmo assunto. Então, se eu estou lendo aqui o livro de João, 14, verso 15, que Jesus diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, quais são os outros textos que eu posso fazer referência? João, o próprio evangelista João, eu posso ir na carta dele, lá 2, verso 4, aquele que diz: eu conheço, não guarda seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Então vai ter diversos textos que vai falar sobre mandamentos em outros livros, certo? Eclesiastes 12, 13, de tudo se tem ouvido a suma é temer a Deus, guardar seus mandamentos, porque é dever de todo homem. Então, tenho que fazer comparações de textos, certo? E é o que o livro aqui, a pergunta, está nos ensinando. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto, é buscar outras passagens que explicam sobre o assunto, é estudar pedindo a orientação do Espírito Santo, certo? Temos que dar início ao estudo bíblico, pedindo orientação. Você, no momento que estiver em casa, eu aqui hoje comecei, mas aqui eu estou fazendo vídeo para você, certo? Mas aqui, sempre ao estudar a Bíblia, temos que